Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara, eu sou astróloga e taróloga e hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a corte de paus. A gente já conversou sobre a corte de ouros, a corte de espadas, copas e já tinha gerado dúvidas, tinha gente pedindo para falar sobre essa corte aqui e eu expliquei no último vídeo que eu precisava falar sobre todas as outras três primeiro, antes da gente entrar nessa daqui. Por quê, gente? Porque lá em ouros, você deve ter reparado, no vídeo da corte de ouros, que eles são mais voltados ao material, a corte de espadas é mais voltada à comunicação, ao meio social, copas é mais voltada ao coração, aos sentimentos, e cada corte de cada um desses naipes manda muito bem nas suas respectivas áreas, muito bem mesmo. A galera de espadas é muito boa em comunicação, não manda tão bem nas outras áreas quanto nessa, mas manda super bem nessa. Por isso tem o lado sombra e o lado luz disso daí, né? Dessa capacidade de conversar, enfim. Lá nos vídeos a gente se aprofunda mais. Caso você não tenha visto, dá uma olhadinha nos outros três também, tá bom? Mas a gente vê que cada corte tem sua especialidade e por isso não lida tão bem com as outras áreas. E paus, gente, eu acredito que é por isso que gera muita dúvida. Na verdade, esse naipe aqui, ele é ligado a algo que transcende um pouquinho, né? Essas três áreas, o mental, o material, o sentimental, tanto que paus é ligado ao espiritual, ao transcendental. Quer dizer que essa galera aqui é a melhor em tudo? Quer dizer que eles são perfeitos? De maneira nenhuma, mas eles já são uma mistura, digamos assim, dos outros três, entendem? Então, eles não vão ter a maestria, por exemplo, nos assuntos de comunicação, que a corte de espadas tem, né? Essa habilidade da comunicação, da política e tudo mais, mas por outro lado, eles conseguem lidar um pouquinho melhor com os sentimentos do que essa galera de espadas. Vocês já devem ter percebido que a galera de espadas é mais calculista. Por sua vez, a galera de copas é muito sentimento, mas também não racionaliza tão bem. Paus já tem essa capacidade de sentir um pouquinho, não com a maestria da galera de copas, né? Mas também consegue sentir. Então, eles são um equilíbrio, eles são uma mistura de todas as outras três cortes. Talvez não com a maestria que cada um tem na sua área, mas com muito mais, de uma maneira muito mais temperada. E é por isso que essa galera aqui consegue ser mais razoável. Em qualquer uma das áreas que a gente veja, inclusive no espiritual eles mandam super bem, mas nas outras três que são mais, digamos, densas, mais abaixo, não quer dizer que sejam piores ou melhores, não é isso, mas são áreas da nossa existência que são mais próximas aqui do nosso 3D, né? Então, elas são mais, como é que eu vou dizer? A paus, né, que é ligada a esse transcendental, já é um pouco mais trabalhado, é aquele momento que, de alguma maneira, se você é representado por um desses quatro aqui, ou você já tem uma certa experiência na situação, ou já pesquisou sobre lá em espadas, já conheceu, já sentiu, pode não ter tido uma experiência completa naquilo ali, mas já está um pouco mais direcionado, eu diria, sabe? Tanto que, vamos começar aqui então por partes, né? Vamos começar pelo pajem, que é o comecinho de tudo sempre, né? Que é aquela especulação, são as possibilidades. Assim como qualquer um dos outros pagens, ele também fala de possibilidades. Os pagens, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, que eles não são já a certeza da conclusão, a finalização. Isso aí a gente vê lá no rei, tá? Pagens são possibilidades. Mas qual que é o diferencial desse daqui? O pajem de paus, gente, ele já consegue ir muito melhor nos objetivos dele, porque ele já tem um pouquinho do pajem de ouros, lembra? Que o pajem de ouros tem um direcionamento melhor, ele sabe o que tem que fazer. O pajem de paus pega um pouquinho disso daí, ele consegue sentir um pouquinho da intuição do pajem de copas e ele tem um pouquinho da razão do pajem de espadas. Então, de todos, ele pode não ser lá o melhor para a parte material em específico, mas ele sabe mandar muito bem, né? Porque ele tem um pouquinho dessas características também dentro de si.
E ele sempre tem um direcionamento legal, muito razoável, que dá certo, que funciona. Então ele tem a característica de bondade do pajem de copas, mas ao contrário do pajem de copas que se doa muito e não sabe receber, esse aqui já sabe receber melhor. Ele tem a capacidade de comunicação igual ao pajem de espadas, mas ele já tem uma coisa mais... Porque o pajem de espadas, a gente conversou que o problema dele é que ele fala muito pelo falar, né? É aí que mora o problema, e a gente pode cair num lado sombra. Então esse daqui já tem mais equilíbrio. A corte de paus também tem o lado sombra? Tem, gente. Paus é fogo, né? Mas assim, é muito mais equilibrado que os outros. Os outros têm mais extremos. Eu sou muito bom nisso daqui e eu sou muito complicado naquilo ali. Esse aqui não. Até o lado sombra dele já é um pouquinho mais equilibrado. A gente pode pecar um pouquinho no impulso, no pajem de paus? Pode. Até conversei sobre isso lá no curso de arcanos menores. Falei sobre cartas onde o pajem de paus ele é um pouquinho mais ousado que o normal também. Se você tiver interesse, logo logo o curso de arcanos menores vai estar disponível também. Mas o pajem de paus, às vezes ele é ousado demais, impulsivo demais, só que nunca como os outros três, percebe? Então, por mais que ele ainda sejam possibilidades, ele ainda tenha um começo de caminho, uma comunicação que está começando, né, uma especulação, ele já tem um direcionamento muito melhor e uma possibilidade de cair ou de dar errado bem menor também que os outros três. Tá? Então, um pajem de ouros para questões financeiras vai ser muito melhor, né? Porque tem muita noção da parte financeira. Se é única e exclusivamente o financeiro que está em jogo, pajem de ouros é claro que vai lidar melhor. Mas vamos supor, numa situação amorosa, o pajem de ouros já é mais naquilo que é palpável. A gente conversou sobre isso, né? Ele não sabe lidar tão bem com os sentimentos como um pajem de copas. Esse pajem de paus, ele vai ter a maestria do pajem de ouros ali de começar alguma coisa? Maestria, eu não sei nem se é a palavra, porque como eu disse, os pajens são o começo, mas ele vai ter o direcionamento que um pajem de ouros teria? Não, mas ele também tem muito mais habilidade para lidar com a parte sentimental do que um pajem de ouros, certo? E tem muito mais habilidade para lidar com o material do que um pajem de copas. A corte de paus, gente, ela é boa de sair, sabe? Inclusive, quando os consulentes são representados por essas cartas, eu já fico mais alegre, porque eu sei que ele não vai acatar tudo que eu estou dizendo, como copas, por exemplo, algumas cartas de copas podem mostrar isso, mas também não vai questionar tudo sem querer aprender. Paus tem essa capacidade de aprendizado. Então, o grande diferencial desse pajem de paus aqui é que ele também aceita ajuda, ele consegue dividir o que faz parte dele fazer, o que faz parte para o outro fazer, sabe? Ele não se pesa muito, ele não coloca muito peso nas costas, mas também não pesa os outros. É muito gente boa também, assim como o pajem de copas, só que não é tão ingênuo igual o pajem de copas, tá? Então ele vai fazer de tudo para ajudar os outros, trazer bem não só para si, como para os outros também. Então esse foi o pajem. Se você tiver alguma dúvida sobre ele, é só deixar aí nos comentários, que ele é essa especulação, essa possibilidade, o caminho se abrindo. Depois dele nós temos o cavaleiro, e você já deve imaginar aí que o cavaleiro é uma junção de todos os cavaleiros, de copas, espadas, ouros. Você deve ter percebido que até o cavaleiro de espadas, ele tem uma abertura muito grande para realizar as coisas, né? Lá no vídeo da corte de espadas. Todos os cavaleiros, eles têm um impulso muito legal. O que mais se perde é o cavaleiro de copas, né? Porque ele vai muito na emoção e não percebe o que está na frente dele. Esse daqui, ele também vai com emoção. Ele também tem esse lado de emoção, de sentir, mas ele também tem o pé no chão, tem um pouquinho de razão. Então é uma mistura muito perfeita. Nesse caso aqui, o cavaleiro de paus mostra um direcionamento muito legal. São pessoas que conseguem fazer as coisas de uma maneira muito inteligente, muito interessante. Provavelmente tiveram, sim, experiências já antes que não deram muito certo para aí conseguirem se equilibrando, como a gente conversou. Às vezes não têm experiência consigo mesmos, mas aprenderam vendo na sua volta, vendo outras pessoas. Então eles também não saíram do nada aqui, eles já têm é como se tivesse um mapa, uma facilidade de ver o caminho se abrindo, sabe? Então eles têm bastante equilíbrio, são razoáveis. Às vezes, como eu disse, por ser fogo, podem ser um pouco explosivos, sim. Eles também têm essa característica, até o pajem não tanto, mas
tem um pouquinho, né, de fogo, assim, às vezes ele pode ser um pouco explosivo, as pessoas mais sensíveis podem vê-lo às vezes como muito irritado, mas o impulso desse cavaleiro aqui, ele é muito bom, ele é no foco, ele lembra um pouquinho o 8 de paus, tá bem, gente? Essa coisa do foco, de atingir o objetivo. Não tem muito o que dizer sobre esse cavaleiro aqui não, porque assim, ele é gente boa, a corte de paus, eles tentam ser o mais gente boa possível, não quer dizer que sejam santos, não tem nada a ver com isso, inclusive eles aprenderam lá, né, em copas, porque copas é aquela fase da vida que a gente acha que para ser bonzinho, para ser bom, a gente precisa ser legal com todo mundo, né, tem essa vibe ainda, né, de bonzinho, malzinho, aqui já se transcendeu isso daí, né, é um naipe do transcendental, certo? Então o cavaleiro de paus, ele faz aquilo que ele entende que vai ser muito bom fazer. Quer dizer que ele é o melhor, que ele sabe de tudo? Não, mas quer dizer que dentro daquela situação que foi perguntada, onde a pessoa foi representada por ele, a pessoa está sim sendo razoável e ela tem alguma experiência para falar aquilo, para perceber aquilo, e vale a pena assim, pelo menos ouvir o que a pessoa tem a dizer, se ela está falando alguma coisa e você não está concordando e ela veio de cavaleiro de paus, tá bem? Muito gente boa esse daqui, pensa nos outros também, sabe agir em grupo, sabe ser líder, tá? Aquele líder que vai direcionar as pessoas, tá bem? Bem legal essa energia aqui mesmo. Depois nós temos a rainha de paus. E você já deve ter percebido nos outros vídeos que as rainhas, elas têm a ver com manter as coisas, administrar, manter o domínio, né? Manter o poder. Essa daqui que é fogo, que já transcendeu um pouquinho o que as outras guardavam lá, né? Em cada vídeo você vai ver que cada rainha se preocupa mais com uma área da vida e manter as coisas nessa área da vida. Essa daqui já não tem mais muito isso não, sabe? Até a postura dela é um pouquinho diferente das outras. A rainha de copas você vê que ela é mais fechadinha. Essa daqui não, essa daqui ela mostra que veio. É aquela pessoa com muita personalidade porque sabe o valor que tem, sabe as capacidades que tem, já passou ali do cavaleiro, né? Já conseguiu coisas, já tá num patamar sim, gente, que sabe o que está falando, no mínimo do mínimo, sabe? Mais uma vez, não quer dizer que ela seja perfeita, de maneira nenhuma, só que ela encontrou um equilíbrio entre as áreas da vida, tá bem, gente? Pelo menos para o nosso 3D aqui, para as nossas questões, para a nossa vida cotidiana, ela tem muito bom senso, ela tem muita percepção. Tem o lado de fogo, gente, de ser mais explosiva, de ter um impulso? Tem, mas só que o impulso dela, diferente de outras rainhas, não é emocional, não é da cabeça, não, é uma coisa mais assim, poxa, eu tenho esse impulso aqui porque eu sei que vai ser bom, e ela realmente consegue enxergar com clareza. Outra coisa que eu esqueci de pontuar sobre o pajem, o cavaleiro, enfim, essa corte no geral tem, eles sabem te ouvir. Por isso que eu falei que quando o consulente vem representado por algum deles, eu sei que ele não vai só acatar o que eu estou falando, ele vai sim questionar, mas ele vai questionar de uma maneira construtiva, ele está aberto a ver onde ele pode melhorar. Esse é o grande diferencial de fogo, de paus, tá bem? Então a rainha de paus, ela mantém as coisas também assim como as outras, só que se ela sentir que precisa se movimentar, vai se movimentar. Fogo, né? A movimentação é a ação, tá bem? Então, ela também é uma ótima representação pra gente. É muito legal a gente ser visto por ela, como através dela, digamos assim, né? Ser representado por ela no tarô significa que alguma coisa a gente está acertando bem, tá? Então é bem legal essa representação aqui. E depois nós temos o rei de paus. Gente, eu costumo falar que o rei de paus, assim como a imperatriz, eu falo que ela é a dona da toda, a rainha de paus também, tá, gente? A rainha de paus super realiza. Por mais, inclusive, gente, um pulo do gato aqui, esses dois, por mais que tenham obstáculos, esses dois, a rainha e o cavaleiro de paus, eles vão saber um jeito de ultrapassar o obstáculo, tá? Eles têm muita capacidade de analisar, curiosidade, eles vão atrás, mas como que eu posso resolver, sabe? E, gente, spoiler, a possibilidade deles conseguirem o que eles querem é enorme, enorme mesmo. Só não é tão grande quanto a do rei, porque eu já devo ter falado em algum outro vídeo aí, mas os reis, eles foram coroados já, como uma pessoa que vai governar aquele reino, enfim. Então, eles por si só já mostram uma situação onde a pessoa tem capacidade de resolver as coisas. A gente já conversou sobre os outros reis e cada um tem capacidade por um motivo específico. Esse aqui transcende todos esses motivos também. Na situação, a pessoa tem muito poder. Assim, o poder já é conferido a ela naturalmente. Por algum motivo, dentro daquela situação, a pessoa sabe agir, a pessoa tem as ferramentas necessárias. E o mais legal, gente, esse aqui é o rei que mais escuta.
escuta também. Se for preciso, se tiver alguma crítica, ele não vai levar pro coraçãozinho, porque igual eu falei, ele já transcendeu o social de espadas. Ele já não tem aquela coisa do rei de espadas, de eu não aceito ordens, é do meu jeito e pronto. Não, ele já transcendeu isso. Sabe? Ele também já transcendeu a mania do rei de copas de querer correr atrás só daquilo que satisfaz. Corre atrás do que satisfaz? Com certeza, a gente também super corre. Mas ele já tem mais pé no chão, porque ele também já tem a energia do rei de ouros dentro dele também. Assim como todos de paus, ele é de fogo. É explosivo sim, sabe? Eu não quero passar com esse vídeo a imagem de que eles são os certinhos, porque não é isso que a gente está querendo passar aqui. Muito pelo contrário, eles vão sabendo agir nas situações. Eles param para ouvir quando é necessário, param para ajudar quando é necessário, pedem ajuda quando é necessário. Acho que esse é o grande diferencial dessa galera aqui. Sabem ir medindo, eles sabem reconhecer, por exemplo, esse rei aqui, rei de paus. Se a situação é pura e exclusivamente social, sei lá, ele precisa fazer marketing. Quem faz melhor que isso do que o rei de espadas? Ele sabe chegar para o rei de espadas e falar, olha, rei de espadas, eu preciso convencer as pessoas. Você é muito bom nisso, você pode me ajudar? Por isso que o rei de paus, gente, ele é imbatível, sabe? Ele une o poder com a humildade. Essa galera aqui são os mais humildes, assim, no sentido de já não terem que ficar mostrando tanto os resultados, sabe? Não se preocupam tanto em estar no pódio. E é justamente por isso que eles ficam mais facilmente no pódio, sabe? Nas situações em geral. Eles podem não ser especialistas numa coisa em específico, mas eles sabem unir as características positivas deles e formar uma coisa legal para variadas situações, assim, sabe? Com eles não tem tempo ruim, não. Então, esse pessoal aqui, gente, é muito legal para simbolizar a gente, para mostrar características. Se você quer saber se uma pessoa está sendo legal com você, está. Não espere que uma galera de paus seja fiel no nível de copas, por exemplo. Copas é fiel a você porque eles estão totalmente apaixonados, totalmente presos por algum motivo, são até um pouco ingênuos nesse sentido, porque em algum sentido você tem algo que eles querem, algo que eles almejam, enfim. Não é esse tipo de fidelidade que a gente vê aqui em paus. É porque eles querem que as coisas sejam equilibradas. E há, inclusive, filosofias, religiões que dizem que o caminho do meio é o caminho de Deus, né? Porque a gente não vai muito para a esquerda, nem muito para a direita, nem muito para lá, nem muito para cá, né? Esse é inclusive o motivo da pirâmide ser um símbolo espiritual, né? Que ela mostra isso, quanto mais para cá, mais longe do ponto inicial, que é Deus, certo? Então essa galera de paus meio que já entendeu isso, já entendeu que a perfeição, ela tá no caminho do meio, tá bem? Basicamente é isso, pode ser que surjam dúvidas aí sobre a corte de paus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha trazido alguma percepção para você. Se você ficou interessado em saber um pouco mais dessa corte e das outras, nas mais diversas áreas da vida, fica de olho, porque logo, logo vai sair o curso de arcanos menores, onde a gente vai falar sobre eles em cada área do nosso cotidiano. É isso. Deixe seu like, se inscreva no canal. Espero ver você no próximo, tá bem? Até lá!